Bom galera, antes de começar o vídeo, o canal Contos do Horror quer anunciar mais uma parceria de peso com o canal Fascinados por Lobisomens. Quem gosta de histórias de lobisomem, esse é o canal certo. Se inscrevam, apoiem o canal e compartilhem os vídeos do canal Fascinados por Lobisomem. Salve, salve galera! E aí, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Galerinha, hoje o conto foi enviado pela inscrita do canal Daniele Viana. Isso, e o nome do relato é O Espírito Terreno que Sugava as Energias Vitais do Meu Irmão. Galera, é um relato pessoal dos dois, o relato tá pesado, assistam até o final, já deixo a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários pra gente saber depois. Fechado? Galera, eu quero estar mandando um salve hoje para todos os inscritos do canal. Andréa Silva, Juliana Almeida, Inês Ramos Bragueto, Luiz Cláudio de Lima, Cauê Christian, Maria Célia, Ana Júlia, James Santos e também a Sônia Silva. Beleza? Galera, eu me chamo Rodrigo, sejam muito bem-vindos ao canal Contos do Horror. Sem mais delongas, vamos ao conto. Bom, hoje tenho 20 anos e meu irmão 18. Quando ocorreu o relato que vou contar, eu tinha 9 anos e meu irmão 7. Minha mãe trabalhava em outra cidade. O casamento não deu certo, e como meu pai não contribuía com nada, ela passou a trabalhar. Eu e meu irmão passamos a morar com nossos avós. Minha mãe trabalhava muito e era difícil estar presente. Os padrinhos do meu irmão moravam ao lado da casa dos meus avós e ficaram responsáveis por cuidar dele, já que meu irmão era muito pequeno e precisava de cuidados maiores. E para não dar trabalho aos meus avós, eles cuidavam do meu irmão. Com o passar do tempo, meu irmão começou a dar sinais estranhos. Chorava muito, sempre dizendo que havia uma mulher que passava entre as portas da casa. Os padrinhos do meu irmão tinham 3 filhos, 2 homens e uma mulher já adolescentes, e que diziam que era mentira de criança, etc., fazendo com que acreditássemos que seria isso mesmo, mas não parou. Meu irmão chegava a correr e se agarrar nas pernas chorando, e às vezes apontava o dedo mostrando que havia alguém chegando perto dele, e que o assustava muito, e também gritava no ouvido dele. E por coincidência ele vivia com os ouvidos inflamados. Comprávamos remédios caros para colocar no ouvido dele, em busca de melhorar, mas nada. Ele vivia doente, tinha sempre muita febre, e os olhos dele eram meio que caídos, um olhar sem brilho, sem vida, sabe? A minha avó tinha muitas crendices. Pedia para que minha mãe levasse o meu irmão para uma senhora que fazia orações que rebatia qualquer mal existente em uma pessoa. Acredite, ele melhorava muito. Mas o que surpreendeu foi a senhora dizer que ele tinha uma companhia, que no caso era um espírito que acompanhava ele. E revelou ainda que o espírito era de má índole, e que meu irmão adoecia sempre por causa da companhia que ele tinha. Mas que ela não poderia fazer com que a companhia se afastasse dele, e indicou uma outra senhora muito conhecida e com grande poder mediúnico. Mas ninguém queria acreditar nessas coisas, sempre desacreditavam disso. Foi a pior escolha. Meu irmão piorou muito, afirmava ver ainda mais coisas, como vultos, vozes que vinham de outro cômodo da casa chamando pelo nome dele, Douglas. Eu acompanhava tudo isso, e diziam para eu não contar para mais ninguém fora da família. Estávamos muito preocupados com isso. Em uma noite, a madrinha dele estava jogando água para que ele limpasse os pés antes de se deitar. Quando de repente ele começou a gritar e falar: "Madrinha, ela tá ali, ela tá passando ali." No momento, só estavam os dois, e ela disse que começou a ter arrepios. Assustada, entraram para dentro de casa. Meu irmão e eu éramos muito unidos, de forma que todos admiravam. Sempre que estava comigo, ele estava bem, feliz. Ele me contava das coisas que via, e eu ficava com muito medo, mas dizia alto que iria proteger ele, e ele sorria. Lembro que no dia seguinte, ele teve uma crise assustadora, ninguém esperava ver isso dele. Acordou e passou o dia todo diferente, isolado, não brincou. Estava totalmente estranho, parecia ser outra pessoa. Quando chegou a tardinha, ele se trancou no quarto, pegou a chave e ficou machucando a barriga com ela. Dizia que ia se matar, gritava e derrubava tudo, tinha uma força enorme. Lembro bem dos rostos apavorados sem saber o que fazer. Estavam com muito medo de tentar entrar e ele cometer o que dizia. Mas era uma criança, como era possível? Estava em uma fúria, dava para perceber que não era birra. Lembro da minha mãe chorando e pedindo que eu fosse lá na janela para tentar falar com ele. Eu fui. Lembro que chamei pelo nome dele e ele deu um soco na janela.
Eu comecei a chorar, pois sabia que não estava normal. Então eu disse, lembro bem: Douglas, sou eu. Abre a janela para mim. Eu juro que não vou fazer nada. Eu amo muito você. Você abre a janela? Ele não fez nada. Começou a bagunçar o quarto, a chutar as coisas. Então eu falei outra vez: Você é meu irmão e ninguém vai te tirar de mim. Repeti isso várias vezes chorando. Rezei e foi quando ele abriu a janela. Tava todo suado. E ele falou: O que tu quer? Não parecia ser ele. Eu fiquei assustada e magoada. Eu pedi então a chave. Ele olhou fixamente para mim e disse que não podia. Então eu pedi para que ele segurasse a minha mão. Ele disse que não queria e eu comecei a falar de Jesus. Falei que ele amava as crianças, que amava ele e que ele estaria triste agora. Ele foi mudando a expressão e eu fui me aproveitando e pedi para que ele pegasse a minha mão. Ele pegou, ainda segurando com a outra mão a chave, que parecia inofensiva, mas já havia cortado a barriga dele. Ele começou a chorar e eu perguntei por que ele estava fazendo aquilo. Ele disse que não sabia. Então eu pulei para dentro do quarto e ficamos conversando. Peguei um terço e dei para ele. Fiquei ali pertinho dele e ele pediu para que apenas eu ficasse ali com ele. Fiquei até ele adormecer. Nesse dia, notei que tínhamos um vínculo muito forte. E a minha mãe resolveu então procurar a senhora, certa de que era preciso. Ela me levou junto com o meu irmão. Aliás, isso foi em outro dia em que ele teve uma das crises e ele não queria ir. Minha mãe chegou a arrastar ele com a ajuda da madrinha, pois ele tinha uma força inexplicável. Certamente era o espírito que não queria que ele fosse. Até que enfim chegamos, e logo que a senhora viu, entendeu o caso. Lembro que entramos em uma sala. Havia uma mesa com muitos santos. Ela se direcionou a eles e começou a rezar. Olhou para mim e disse que era para eu ficar ao lado dele. Ela pegou um líquido e colocou nas mãos, passando em nossas cabeças. Primeiro rezou em mim e depois nele. Depois começou a errar tudo. Então ela falou: Está me fazendo errar, dando um sorriso. Rezou novamente em meu irmão. E minha mãe começou a questionar por que fazia o mesmo comigo. Então ela disse que eu também tinha um corpo aberto. E continuou a rezar e satisfeita percebeu que o problema era com meu irmão. Quando meu irmão fechou os olhos e abaixou a cabeça, a senhora caiu para trás como se sofresse um empurrão, de maneira que minha mãe correu para segurar ela. No mesmo momento, ela empurrou a minha mãe e com uma voz totalmente alterada e grossa, disse: O que tu quer, sua escrota? Minha mãe ficou muito assustada. A madrinha do meu irmão correu para a porta puxando o meu irmão. Eu fiquei imóvel na frente da senhora sem saber o que fazer. De repente, ela tornou a querer cair, e a senhora começou a falar normal, com a voz cansada, e disse que era para não termos medo, pois o espírito que dominou seu corpo já havia sido tirado. Ela continuou a rezar com dificuldades, pois dizia que o espírito atrapalhava ela. Ela então disse que esse espírito era uma bisavó da parte paterna do meu pai, que tinha de alguma maneira se afeiçoado ao meu irmão. Não era amor o que o espírito sentia por alguma razão. Ela queria se apoderar do meu irmão para satisfazer o seu espírito, ou seja, ela era um espírito terreno. Isso quer dizer que passou a ser um espírito da terra, a vagar por este mundo físico, por não aceitar a passar para o outro plano, ou por ser um dos verdadeiros vampiros psíquicos, que podem se ligar a seres humanos para sugar a sua energia. Um papo meio louco, né? Mas é isto. Eu sei porque com o tempo eu passei a pesquisar e a ouvir muito sobre eles. Enfim, depois de tudo isso, da senhora ter revelado quem era o espírito, até mesmo falado o nome do espírito, minha mãe e principalmente a madrinha do meu irmão passaram a acreditar nisso. E ainda revelou ela, que meu irmão deveria sempre voltar, porque ele era praticamente um portal aberto para espíritos se aproveitarem. Ainda revelou mais que um de nós, eu ou meu irmão, com o tempo, iria apresentar uma grande mediunidade, que deveria ser trabalhada. Eu fiquei muito assustada. Até agora ele não se revelou mais, nunca mais teve nada. Agora eu tenho sonhos, sonhos que acontecem. E o mais ruim foi a morte da minha avó, no qual eu previ. E este foi um dos piores sonhos. Não sei se isto condiz com o que a senhora falou há muito tempo atrás. Bom, voltando à história. O meu irmão passou a ir sempre que podia, e suas crises nunca mais teve, nem mesmo via e nem ouvia mais.
Mas bastou a família achar que tivesse tudo bem e que não aconteceria mais nada, então pararam de levá-lo, e não demorou muito para ele relatar mais uma. Ele estava dormindo e quando acordou, tinha uma mulher toda de branco. Disse que era muito bonita e olhava para ele. Mas dessa ele disse que não sentia medo. Parecia que ela não era ruim, parecia um anjo. E esta foi a última aparição que ele viu. E então, galera, o que vocês acharam sobre o conto de hoje, sobre o relato de hoje? Foi ou não foi bom? Bom, deixa a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários que é pra gente saber. Beleza? Galera, se vocês gostaram do vídeo, já deixa o seu joinha, já que é pra fortalecer o canal, beleza? Se inscreve, ativa as notificações para vocês receberem todo o conteúdo novo do canal, beleza? E compartilhem com seus amigos e familiares nas redes sociais. Fechado? Galera, fiquem com Deus, um ótimo final de semana e até a próxima.